Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje estamos aqui mais uma vez com o livro Café com Deus Pai, do Júnior. E hoje estamos no dia 2 de janeiro, né? Vamos ver o que Deus quer falar conosco nesse dia aqui, através desse livro. Já estou aqui com o meu café, como o Júnior fala, tomar café com Deus. Esse capítulo eu achei bastante interessante, fala assim, sobre o título, né? Sonhe, planeje, ore e faça. Capítulo um, para a gente ver os projetos. Já no capítulo 2, sonhar, planejar, orar, fazer, né? Então Deus disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, e tornarei famoso e seu nome, e você será uma bênção. Pense na história de Abraão, com seus 75 anos de idade, casado com Sara, que era estéril, foi chamado pelo Senhor para deixar sua terra e viajar para um lugar desconhecido e ser pai de nações. É algo muito improvável. Existem muitas discussões acerca da idade de Abraão e seria computada da forma em que contamos hoje ou não. Independentemente da forma de contagem, o fato é que várias pessoas, muitas mais novas, já estão pendurando as chuteiras e não correm atrás dos propósitos dos sonhos. Abraão, porém, acreditou nas promessas do Senhor e foi paciente para ver todas elas se cumprirem. As circunstâncias dizem que não, e muitas vezes o deserto tenta nos paralisar, mas só vive o sonho de Deus quem realmente está disposto a vencer. O deserto é superar as circunstâncias contrárias, é suplantar dificuldades na vida e as barreiras que levantam. Talvez você pergunte, por que é possível que alguém faça isso? É uma boa pergunta. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, creio ser ter o primeiro requisito. Tenha fé em Deus que promete e lembre-se de que Ele é o único capaz de cumprir esse sonho seu, né? Aqui ele está dando um exemplo de Abraão, que Deus prometeu algo para ele, mesmo sendo impossível, né? Mesmo sendo algo que para ele e para outras pessoas era impossível e Deus tornou possível, né? E com essa história de Abraão. E às vezes você pode estar nessa mesma situação. Você está aí, você sonha com algo que poderia ser impossível, mas nada é impossível para Deus. E às vezes é algo que seria possível para outras pessoas e para você não é. Posso te falar que um exemplo pessoal. Eu e minha esposa, assim, a gente se casou, a gente teve um pastor e falou que a gente iria ter um filho, né? Só que a gente teve o primeiro filho, a gente perdeu, o segundo filho a gente perdeu, a gente fez tratamento, tentou buscar e os médicos não encontravam nada. No terceiro a gente perdeu, a gente foi para Belo Horizonte para um médico especialista na área e nada. E o quarto a gente fez campanha de oração, conversou com pastores e a gente não conseguiu nada. O quinto também perdemos e a gente estava sem saber o que fazer, porque os médicos falavam que estava tudo certo comigo, tudo certo com minha esposa e não sabia o porquê que estava perdendo filho. Ela perdia todo filho, não ficava até o início da gestação, depois perdia.
Aí a gente foi em Salvador. Tem algumas pessoas que foram até contra a gente ir em Salvador para fazer esse tratamento com uma clínica especializada lá em Salvador, em fertilidade. E aí tinha pessoa, espera Deus, Deus vai fazer, como se, tipo assim, para que a gente não fizesse nada, né? Mas a gente foi lá e o médico descobriu o que que era uma incompatibilidade dos glóbulos linfócitos. Era como assim, o meu sangue tinha muito glóbulo linfócito, os glóbulos brancos. E quando acontecia de eu engravidar minha esposa, o corpo dela combatia esses glóbulos como se fosse um vírus, uma doença, e acabava matando. Então, a gente fez um tratamento em que eles tiravam, era 7 seringas de sangue, do meu sangue, eles tiravam o glóbulo linfócito do meu sangue e injetavam na minha esposa. A gente tinha que fazer isso de 15 em 15 dias. Aí, de 15 em 15 dias, a gente ia em Salvador de carro, e foi uma luta, que a gente andava de carro, era tanto acidente. Uma vez que a gente viu um caminhão tombar na nossa frente, o tanque de combustível sair voando, assim. Foi uma luta, assim, para a gente conseguir, né? Aí, acho que não sei se foi na primeira ou na segunda sessão de tratamento, minha esposa acabou engravidando. E o médico não deu garantia que ela conseguiria, é, tipo assim, manter, né? Ela poderia perder, que o tratamento não tinha terminado ainda, estava no início, e ele não deu garantia que o tratamento ia funcionar devido a não ter finalizado. Mas, graças a Deus, nosso filho nasceu, né? Nasceu com uma luta também, que ele nasceu prematuro, deu certo tratamento, tanto que quando ele fez o ultrassom do Gabrielzinho estava bem, que aí que ele foi dar os parabéns pra gente. Que no início, assim, ele não deu os parabéns, o médico. Aí, Gabriel, ele nasceu prematuro, foi uma luta que a gente conseguiu UTI neonatal, que a gente não conseguia, conseguiu em Itabuna. Ele ficou uns 15 dias na incubadora, com dificuldade de respirar. Ele pegou uma infecção no hospital junto com a mãe. Ele também pegou uma infecção, ficou internada, ficou os dois internados. E a gente ficou lá aquele período ali. Foi, foi difícil, foi uma luta, mas graças a Deus, o Gabriel tá aí, tá com saúde e a gente conseguiu. Mas se a gente não fosse, esse faça, né? A gente planejou, a gente planeja as coisas, mas se a gente não não fazer algo para que essas coisas aconteçam, não vai cair do céu. Então, para a última estrofe, parágrafo aqui, talvez você esteja vivendo dias tão difíceis e esteja sem perspectiva do amanhã, porque tantas lutas surgiram, mas entenda uma coisa, os sonhos e os projetos se tornarão realidade no tempo que Deus, conforme a sua perseverança. Seja paciente, pois ele é fiel e justo para dar tudo que prometeu a você. Antes, confie na promessa de Deus e seus passos os conduzirão ao seu destino. Às vezes, como Deus promete, a gente acha que amanhã já aconteceu, né? Às vezes demora. Então, ele prometeu um filho e olha a luta que a gente passou, né? Ele perder 5 gestações, foi mais ou menos, acho que um período de 4 anos, mais ou menos, para a gente ter nosso filho. E, tipo assim, foi uma luta, mas depois disso, minha esposa começou a compartilhar com muitas pessoas, testemunhar o que aconteceu com ela. E muitas pessoas que tinham dificuldade de ter filhos, conversando com ela ajudava, encorajava, aconselhava. Tinha pessoas deprimidas porque não conseguia ter filho. Ela indicava a clínica, contava a história dela, como é que aconteceu, e serviu de exemplo, né, para as pessoas não desistirem, né? Então, é isso. Sonhe, planeje, ore e faça. Até amanhã.